da savana africana. Leão, elefante, leopardo, rinoceronte... Hoje o tema que eu escolhi para falar é de Vamos lá, então. Eu sou o Matheus, sou R2 de Medicina de Emergência. Da série Drogas da Emergência, o Temos de Evidência, episódio 2, bicarbonato de sódio. Meu nome é Renata Jordão, sou R2 de Medicina de Emergência aqui da Escola Paulista de Medicina. No episódio 1, previously, como vocês podem lembrar, tivemos quando usar flumazenil. E temos o quê? Pouquíssimas indicações. Então, intoxicação pura, por benzodiazepínico, num paciente que não é usuário crônico, talvez num contexto de administração iatrogênica, num contexto de sedação. Quando eu não devo usar de jeito nenhum. Paciente com uso crônico, quando eu tenho múltiplas drogas fazendo esse quadro de rebaixamento. Então, bem limitado. Segundo episódio, temos bicarbonato de sódio, muito querido por aí na sala de emergências e na UTI. É um sal composto por íons de bicarbonato e íons de sódio. A principal apresentação é o bicarbonato, 8,4%, que vai ter 1 mEq por ml. E aí, por que é importante falar dele? Porque ele não é inócuo, ele tem danos potenciais, ele é muito hiperosmolar. É uma solução hiperosmolar que pode causar edema agudo de pulmão, pode causar edema cerebral, vai levar a uma diminuição da contratilidade cardíaca se eu uso em grande quantidade, pode causar trombofenite em acesso venoso periférico. E pode fazer diminuição da disponibilidade de oxigênio a nível celular. Então a gente vai começar a falar de várias condições clínicas que a gente faz esse uso disseminado e qual que é a evidência que a gente tem por trás disso, e eu já trago, são pouquíssimas. Acidose metabólica, então, no quadro da acidose láctea, quando eu tenho um lactato maior que 2 millimol e um pH menor do que 7,35, não tem nenhum artigo científico que mostra benefício do seu uso. O que a gente tem? Opinião de especialista indicando na acidose severa, né, grave, então a pH abaixo de 7,2, você pode utilizar, mas não tem nada que endosse esse uso. O que temos de evidência, que também é uma evidência boa, mas é um ensaio clínico randomizado pequeno, numa análise posterior de um subgrupo bem pequeno. Quando a gente tem um pH menor que 7,2, BIC menor que 21, lactato menor que 2, em pacientes com lesão renal aguda, eu teria um desfecho de melhora de mortalidade em 28 dias e uma diminuição na taxa de terapia de substituição renal. Lembrando que o Bicarciu, ele é um estudo pequeno, um N é pequeno, teve esse benefício e está saindo o segundo, que vai estudar melhor esse subgrupo analisado. No contexto de seriacidose diabética, a gente tem evidência que não melhora desfecho em pH maior do que 6,9. Em pHs menores do que 6,9, não tem evidência, não foi estudado. Então, assim, tem uma recomendação que talvez seja uma medida heróica, lembrar que na população pediátrica a gente tem evidência que piora desfecho, então a gente estaria falando para a população adulta. Em rabdomiólise, mesma coisa, tem evidência que não muda desfecho. Teria, assim, um ideal fisiopatológico que você ia diminuir a precipitação da mioglobina, prevenindo lesão renal aguda. Não foi verdade, não tem evidência para a gente fazer esse uso. Na acidose metabólica de anion gap não aumentado, ou seja, um BIC menor que 22, um anion gap menor que 12, normal, né? Então seria por perda de bicarbonato do trato gastrointestinal ou urinário, ou por reposição por expansão, né, iatrogênica, ou no caso por intenção parenteral. Não tem estudo randomizado controlado, mas pelo benefício, assim, uma fisiopatologia bem clara, a gente tem indicação de uso também por opinião do especialista. Na intoxicação por cocaína, a gente tem um guideline que saiu em 2023 das PCRs por intoxicações ou nas situações ameaçadoras à vida. Temos duas grandes indicações. Então, na PCR por cocaína ou nas taquiarritmias de QRS largo associada à intoxicação, eu tenho o benefício do uso, lembrando que isso é endossado também por opinião de especialista, por fisiopatologia, a gente não tem nenhum estudo clínico randomizado, obviamente, para fazer esse uso. No caso também de intoxicação, intoxicação por bloqueador de canal de sódio, tem também essa indicação da gente fazer, também taquiarritmias de QRS largo ou de QT longo, principalmente lembrados dos antidepressivos tricíclicos. No caso de parada cardiorrespiratória, já caiu por terra, não tem indicação do uso de BIC para todo mundo. Quando que eu vou usar? PCR por cocaína, PCR por bloqueador de canal de sódio, talvez na hipercalemia, bem questionável, mas ainda assim é uma indicação. Na hipercalemia, igual eu falei, já tem revisão sistemática da Cochrane que não mostra benefício. Comparou placebo com BIC, não teve mudança. Comparou outras medidas como salbutamol junto com BIC ou sem BIC, também não houve mudança de desfecho. Então, assim, na PCR ainda tem uma indicação de você usar, mas ainda assim muito questionável, muito pouca literatura, muito pouca evidência. Hipertensão intracraniana, muito interessante, eu não sabia. Quando você não tem solução salina ou quando você não tem manitol, você pode usar o bicarbonato, porque ele é uma solução muito hiperosmolar. Qual é a evidência disso? Baixíssima, revisão sistemática com tipo 20 pacientes. Mas, medicina de guerra, quando você não tiver, é uma possibilidade. Então, quando que eu vou usar? Acidose metabólica lática com insuficiência renal aguda, pH menor que 7,2, BIC menor que 22, posso usar, mas vamos ter que ser um pouquinho mais cauteloso, lembrar que não é uma medida milagrosa, vai sair o Bicarciu 2 para a gente conseguir avaliar um pouquinho melhor.
Na acidose metabólica severa de gap não aumentado, posso usar, não tem estudo científico que me respalde, mas uma fisiopatologia marcante. Na PCR por cocaína ou bloqueador de canal de sódio, eu tenho indicação. Na cetoacidose diabética no pH menor do que 6,9, eu posso usar, não tem literatura que endosse, é uma medida de resgate, talvez. E na hipertensão intracraniana, em caso de disponibilidade de manitol e de salina hipertônica. Então, o bicarbonato ele é muito utilizado, pouquíssimo estudo, pouquíssima evidência. E é isso, muito obrigada. Lembrando que ano que vem temos próximo episódio, terceiro, adrenalina, bem polêmico.